Olá, eu vou ter o prazer de apresentar para vocês agora o sistema IUS para escritório de advocacia. Ele é um sistema bem versátil, ele permite você trabalhar, mesmo que você seja um advogado autônomo, individual, como um escritório com diversos advogados. A principal característica dele é que foi desenvolvido para trabalhar na nuvem, ou seja, você tem acesso de onde você quiser, desde que você tenha internet. Se você tiver internet, você pode acessar, inclusive, pelos celulares e ver qualquer lugar, tudo que está acontecendo no sistema. Eu vou entrar aqui, para entrar no sistema, essa aqui é a tela de login, você informa o seu e-mail e a sua senha. Dependendo da senha que você informar e seu e-mail, você pode ou pode olhar tudo que está no sistema, ou você pode restringir também, o administrador restringir para que algumas funções só sejam acessíveis para as pessoas que têm esse privilégio. Então, eu entro aqui no sistema, a primeira tela que apresenta para a gente é um dashboard, onde tem algumas coisas que são importantes que você possa verificar sem precisar ficar procurando. Então, eu tenho aqui todas as agendas do dia, processos que foram encerrados nos últimos 10 dias, tarefas que estão com prazos vencendo e sem que precisa ser tomada alguma atitude. Eu tenho aqui que tipo de agendas a vencer e vencidas que eu tenho, os processos, como é que estão andando, sem advogado ainda responsável, ou sem trâmite nenhum, quer dizer, você lançou o processo, criou o processo e não fez nenhum trâmite para ele, então ele mostra isso dos últimos 90 dias. Depois que nós tivermos com o sistema, nas próximas apresentações, onde tiver esse movimento, eu volto a falar dessas telas com você. O sistema ainda tem uma parte aqui, onde está a pessoa que está logada no sistema, e tem uma parte de notificação. Quando eu clico em notificação, ele me mostra qualquer situação que esteja pendente de eu fazer alguma coisa para mim, ele vai aparecer aqui. Então, é mais uma coisa que o advogado entrou e tem algum compromisso na agenda, tem alguma tarefa vencendo, tem algum trâmite que falta lançar, ele vai aparecer aqui nessa parte de notificação do sistema. Aqui é o lugar de sair do sistema e eu tenho ainda uma forma de pesquisa, um processo de maneira rápida. Então, você pode procurar pelo processo, você pode procurar aqui, batendo aqui o hashtag, pelo processo, pela distribuição, pelo nome de uma das partes, ou por uma pasta, por exemplo. Se eu botar a pasta aqui e colocar... Se eu tiver essa pasta no sistema, ele vai mostrar... Eu não tenho, então vamos ver aqui. Então, eu coloquei uma pasta aqui, tinha um tracinho ali, e ele mostra os processos que estão nessa pasta. Então, e pode ser também, você pode escolher aqui, botar, por exemplo, pelo processo. Pelo processo, então eu quero ver como é que está o processo número 7, por exemplo. Eu venho aqui e ele abre diretamente naquele processo onde você pode, numa forma fácil, simples, acessar todas as funcionalidades do processo que nós vamos ver mais tarde. Agora eu quero apresentar para vocês essa outra parte aqui, que são as tabelas do sistema, e nós temos aqui algumas tabelas que fazem parte do rito processual, que eu vou dar agora uma ênfase maior para a gente entender como funciona esse procedimento de rito processual, que é uma forma de padronização do sistema. Eu venho em grupo, o grupo aqui eu posso chamar de qualquer nome, né? Eu botei aqui como se fossem 3 filiais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, que permitiria que essas filiais trabalhassem com procedimentos diferentes para o mesmo tipo de ação. Isso aqui poderia também ser um grupo A, grupo B, grupo C, por exemplo, um advogado que é responsável por um grupo de advogado, uma equipe, ele bota aqui,
equipe A, o outro equipe B. Então, com isso, eu teria forma de padronizar os meus trabalhos de acordo com que cada advogado, líder de equipe, acha que deve ser. Isso aqui nós vamos ver mais fácil logo agora. Vou mostrar agora os outros para vocês começarem a entender. Eu tenho aqui os tipos de ações. Então, eu vou cadastrar nos sistemas com que ações eu trabalho. Então, isso eu coloco todas as ações que o escritório tem algum trabalho, algum processo que possa trabalhar nisso, que é a expertise do escritório, e eu coloco elas aqui. Bom, coloquei os tipos de ação, essas ações que vamos trabalhar. Se eu precisar de outra, eu venho aqui no mais e coloco outro tipo de ação aqui. Posso botar, por exemplo, trabalhista. Vem aqui, qual é a natureza dele? É trabalhista, salvar. Então, eu já fico com mais um tipo de ação aqui que eu poderia trabalhar no escritório. É só incluir que ele vai permitindo você trabalhar. A terceira tabela importante desse grupo de ritos seria a fase. Então, são as fases que um determinado processo pode ter. Então, eu posso dizer que eu tenho uma fase amigável, eu tenho uma fase de citação, tenho uma fase de distribuição. Poderia também incluir aqui, por exemplo, primeira instância, segunda instância, e ter procedimentos separados para cada tipo de ação que eu trabalho. Então, olha, eu venho aqui, eu já coloquei o grupo, o tipo de ação e a fase. Agora nós vamos ver o andamento de um processo. Eu tenho aqui os andamentos que eu previ que teria no meu processo. É claro que esses andamentos a gente vai... eles estão aqui em ordem alfabética, mas depois nós vamos mostrar como é que eles se comportam no rito processual para que ele faça um encadeamento de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, eu tenho aqui vários tipos de andamento que eu posso colocar no sistema. Basta entrar aqui e incluir o andamento, ele já vai gerar. Eu posso dizer, por exemplo, que um tipo de andamento, ele termina um processo. Tá? Eu posso dizer que um andamento X transitado em julgado. Então, isso aí, transitou em julgado, o processo teria fim. Vamos terminando aqui. Então, tem um andamento. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que esses andamentos, esse grupo, tipo de ação, fase e andamento, se comportam dentro de um rito processual. Aqui só um exemplo, eu teria aqui, por exemplo, aqui na configuração, o rito processual. Quando eu trabalho no rito processual, o que eu faço? Eu escolho um dos grupos. Então, eu escolhi aqui Belo Horizonte. Se eu voltar aqui, eu tenho Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, aqueles grupos que nós vimos. Então, aqui, Belo Horizonte, por exemplo, eu quero ver, eu trabalho aqui, por exemplo, com 5 tipos de ação. Busca e apreensão de menor, uma cautelar, cobrança e perdas e danos, por exemplo. Eu venho aqui, por exemplo, em cobrança, é um tipo de ação. Eu digo que eu tenho uma fase dele amigável, aqui eu estou trabalhando com fase amigável, citação e distribuição. Na fase amigável, eu posso dizer que eu tenho os seguintes andamentos. Eu tenho contato por telefone, notificação extrajudicial positiva. Aqui, eu tenho que essa notificação extrajudicial positiva ela só pode acontecer se eu tiver lançado esse andamento aqui, que é a notificação por extrajudicial. Então, isso aqui, quando eu cadastro esse andamento, eu digo para ele que ele depende de eu ter feito a notificação extrajudicial. E digo que ele é obrigatório também. Então, sem isso aqui, eu não vou passar para outra fase. Então, isso que eu estou determinando aqui no meu processo. Quando eu coloco que ele é obrigatório, eu digo que eu não posso passar pelos outros sem ter passado por ele, de eu ter tido uma extrajudicial positiva. Então, aqui eu já falei do grupo, do tipo de ação. Então, você vê como é que está
Alinhado agora, eu digo que no Grupo Belo Horizonte, no tipo de ação de cobrança, na fase amigável, eu tenho esses andamentos. Se eu olhar na fase de citação, ó, eu determinei outros andamentos para ele. No próximo vídeo, nós vamos ver isso, como isso é relacionado no processo.